Olá pessoal, eu sou o Sandro Lucena, de Língua Portuguesa. Vamos trabalhar questões da FGV. E começamos com morfologia. Ou seja, vamos começar trabalhando as classes gramaticais. Vamos lembrar, quais são as classes e como elas se dividem. Então, morfologia vai estudar as classes. Ao todo, serão 10 classes gramaticais que ficam divididas, Nós temos os termos variáveis e os termos invariáveis. Lembrando que essa ideia de variação para a gramática está relacionada à flexão. Flexão de gênero, flexão de número, ou seja, masculino, feminino, singular, plural. Então, entre os termos variáveis, os que admitem a flexão, existem 6 classes. O substantivo é variável, o adjetivo, o artigo, o pronome, o numeral e, fechando esse grupo, o verbo. O verbo também é uma classe variável, só que as variações do verbo são diferentes, O modo, o tempo, o número, a pessoa e a voz verbal, voz ativa, voz passiva. São flexões específicas para o verbo, são as flexões verbais. De qualquer forma, o verbo é um termo variável. Do outro lado, 4 classes invariáveis. Aqui eu tenho o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. Essas são as classes invariáveis. Preposição e conjunção são 2 classes chamadas de conectores. O nome já diz, Elas existem para conectar, para ligar palavras ou orações. Então aqui estão as 10 classes gramaticais. E é isso o que vai estudar a morfologia. Bem, então vamos à primeira questão. Abaixo estão pares de substantivos mais adjetivos. O par cujo adjetivo não oferece a possibilidade de ser levado ao grau superlativo. Bem, então aqui você tem substantivos, E os adjetivos: exultantes, modificados, borbulhante, feliz, alimentícios. Você vai marcar a sequência que traz o par, no qual o adjetivo não pode ser flexionado no grau superlativo. Feliz, felicíssimo, modificados, modificadíssimos. Tá, em que momento isso não vai ocorrer? Não vai acontecer. Na letra E. Alimentícios é o adjetivo, mas eu não consigo colocar esse adjetivo no grau superlativo. Então, letra E é a sua resposta. Segunda questão. O par de palavras do texto em que a troca de posição entre substantivo e adjetivo gera possível mudança de sentido. Observa, possível mudança de sentido. Não é uma profunda mudança de sentido. Vai mudar,
mas é algo sutil. Então, cuidado com isso, né? Resposta. Simples ideia. Simples ideia é diferente de ideia simples. Por quê? Simples ideia é mais uma ideia, entre tantas outras, né? Ideia simples é uma ideia sem complexidade. Não é uma ideia complexa, é uma ideia simples. Então, invertendo a ordem, neste momento você vai ter uma possível mudança de sentido. Nos demais não. Você pode inverter e vai manter o sentido original. Lembrando que, quando a questão fala em sentido, estamos trabalhando com outra área da gramática, que recebe o nome de semântica. Então, valor semântico significa sentido, significado, ideia. Então, letra D é a sua resposta. Bem, vamos à terceira questão. O segmento do texto que não expressa qualquer variação de grau de um adjetivo. Então, primeiro, vamos buscar aqui os adjetivos, né? Na letra A, você tem lucrativa. É um adjetivo em relação ao substantivo empresa. Esse é o papel do adjetivo no texto. Ele sempre aparece no texto relacionado a um substantivo, modificando a ideia de um substantivo. Então aqui está a empresa e aqui está o modificador de empresa. Empresa lucrativa. Na letra B, eu tenho o adjetivo bonita. Na C, importante. Na D, sublime. Na E, uma simples ideia. Simples é o adjetivo relacionado ao substantivo ideia. Tá. Então, primeiro, nós buscamos os adjetivos. E agora, eu tenho que marcar a opção em que não haja variação de grau do adjetivo. Bem, na letra A empresa não é lucrativa. Ela é extremamente lucrativa. Então, há uma variação de grau, né? É muito lucrativa, extremamente lucrativa. Então, a letra A não serve. Letra B não é apenas bonita, é a mais bonita. Há uma variação de grau em relação a esse adjetivo. Na C, não é simplesmente importante, né? É a não menos importante. Então, isso aqui está modificando, está alterando a ideia do adjetivo. Letra D, sublime é o adjetivo. Não foi tão sublime. Uma variação de ideia. Aproveitando, a classe que vai modificar a ideia do adjetivo é o advérbio. Esse é o papel do advérbio. Ele pode alterar a ideia de um adjetivo, de um verbo ou de outro advérbio. Na letra E, uma simples ideia não pode valer mais do que muita tecnologia. Então aqui está o adjetivo e não há um elemento alterando a ideia do adjetivo. Portanto, a letra E é a minha resposta. Aqui não há um termo expressando qualquer variação de grau de um adjetivo. Letra E. Então vamos à próxima questão. A frase, isso é muito importante, mostra uma forma de superlativo, né? Muito importante. Então, de novo, ó, você tem aqui
o adjetivo, e aqui eu tenho um termo modificando a ideia desse adjetivo. Portanto, o advérbio. Assinale a opção que indica a forma de transmitir essa mesma ideia e que não contém superlativo. Tá, vamos lá. Na letra A, isso é de bastante importância. Importância é um substantivo. Esse bastante, que está preso ao substantivo, é um pronome. Esse é o pronome indefinido. Bastante importância, muita importância. Letra B, isso é importante mesmo. Agora observa, a letra B traz um adjetivo, importante. Na C, isso é super importante. Olha aqui o adjetivo, importante. Isso é importante para burro, importante. Aqui eu tenho a linguagem coloquial, né? A linguagem do dia a dia, importante para burro, muito importante. Letra E, importantíssimo, é o que isso é. Então, importante, importantíssimo. Então, observa, eu tenho em quatro opções, você tem o adjetivo, né? E há uma variação. Importante mesmo, muito importante, super importante, importante para burro, importantíssimo. A letra A é a única opção que não traz um adjetivo. Ela traz um substantivo. É a sua resposta. Não há um superlativo para o substantivo. Perdão, não há um superlativo para o adjetivo. Então, letra A. Vamos à próxima questão. Quinta questão. O Programa de Medicamentos Genéricos, criado no Brasil em 1999, com a promulgação da Lei 9787, então, esse programa foi criado com a promulgação dessa lei. Ou seja, ele foi criado com esse instrumento. O conector aqui, preposição e conjunção são conectores. Então esse conector, ele introduz uma ideia de instrumento. Depois, atualmente temos mais de 21 mil apresentações, sendo possível tratar com medicamentos genéricos a maioria das doenças. De novo, a preposição, o conector com, iniciando outra sequência também com a ideia de instrumento. Certo. A frase abaixo, em que a preposição com tem o mesmo valor semântico. Quando a questão falar em semântica, você já associa a sentido, significado, ideia. Sempre assim. Então a frase abaixo, em que a preposição com tem o mesmo valor semântico que apresenta nas frases acima. Bem, letra A aparece. Anda com o violão debaixo do braço. Ele anda de que modo? Desse modo. Com o violão debaixo do braço. Mas eu não quero a ideia de modo. Eu quero a ideia de instrumento. Depois, ele está em desacordo com a família. Relação. Ideia de relação. Desacordo com a família. Os pais são dóceis com os filhos. Também relação. Pensa em relacionamento. O jarro com vinho está sobre a mesa. Jarro com vinho. O vinho é o conteúdo que está no jarro. Então aqui eu tenho a ideia de conteúdo. Mexeu no braseiro com um garfo. Ele mexeu no braseiro com qual instrumento? Com um garfo.
Então, a preposição com aqui tem a mesma carga semântica desses dois segmentos destacados do texto. Portanto, a letra E é a sua resposta. Vamos à próxima questão, né? Vamos à sexta questão. No segmento parceria público-privada, há uma correta informação sobre a concordância dos adjetivos compostos por dois adjetivos. E por isso mesmo devemos considerar errada a seguinte construção. Bem, como funciona aqui? Parceria é o substantivo. E aqui, ó, você tem um adjetivo composto. Como é que vai funcionar essa flexão? Você não flexiona o primeiro termo. Está aqui, ó, no masculino. Observa, não concordou com parceria. Senão seria parceria pública e não público. Mas essa é a regra. Você não altera, você não mexe, tá, com o primeiro elemento. Só o segundo é que vai concordar com o substantivo. Há uma exceção em relação a essa regra. É o adjetivo surdo, mudo. Esse adjetivo composto, ele vai permitir a variação dos dois elementos relacionados ao substantivo, né? Então, crianças é o substantivo, no feminino e no plural. Então fica crianças surdas, mudas. Então surdas concordou com crianças, mudas também concordou com crianças. Mas isto é uma exceção, não é a regra. A regra diz que você não vai flexionar o primeiro elemento. Bem, aí pede a opção errada. A opção errada é a letra E. Agentes é o substantivo. Olha aqui o erro. Públicos. Houve uma flexão no primeiro elemento. Não. Ficaria agentes público. Aí sim, o segundo elemento concorda com o substantivo. Financeiros. Dos demais, o primeiro, ó, no singular e no masculino, sem flexão. Comunidades afroasiáticas, olha aqui o primeiro, no masculino e no singular. Relações econômico-sociais, o primeiro, no masculino e no singular, você não flexiona. A mesma coisa na letra D. Só o segundo elemento é que vai concordar com o substantivo. Na letra E, os dois concordaram com o substantivo. Então, essa é a opção errada. O segmento do texto em que o vocábulo mais pertence a uma classe diferente das demais. Bem, então vamos lá. Aqui está o mais, nas 5 opções. Vamos observar em cada contexto a palavra, né, com a qual esse mais está se relacionando. Na letra A, esse mais está preso a benéficas. Benéficas é um adjetivo. A única classe que modifica a ideia do adjetivo é o advérbio. Então aqui eu tenho o advérbio. Na B, mais antigos. Antigos é adjetivo. Então esse mais será um advérbio. Na C, filhos estudam por mais tempo. Tempo é um substantivo. Então esse mais que está preso a um substantivo é um pronome. É um pronome indefinido. Mais tempo, muito tempo, pouco tempo, pronome indefinido. Na D, baixos é adjetivo, então esse mais é advérbio. Em idade mais jovem, observa aqui, ó,
idade é substantivo. É uma idade jovem. Esse jovem é um adjetivo, porque está relacionado ao substantivo idade. E esse mais, que está relacionado ao adjetivo, só pode ser o advérbio. Então, em 4 opções, o advérbio, o mais, é advérbio, porque está relacionado ao adjetivo. Na letra C, esse mais é um pronome, porque está relacionado a um substantivo. Então, letra C é a sua resposta. Esse mais é o pronome indefinido. Vamos à 8ª questão. A realidade não é bela nem feia, nem justa nem injusta, nem exultante nem deprimente. Não há maniqueísmo. O par de palavras abaixo que obedece ao mesmo padrão dos adjetivos: bela e feia, justa e injusta, exultante e deprimente. E qual será esse mesmo padrão? É a ideia de oposição. Oposição semântica. Bem, você vai ter que marcar agora o momento em que o par vai continuar mantendo a ideia de oposição. Resposta, letra A. Transferido, mantido. Se você não foi transferido para uma outra seção, você foi mantido na mesma seção. Então, eu tenho aí a ideia de oposição. Letra B. Inédito e desconhecido, não há oposição. Impávido, impávido é o destemido, né? A pessoa sem medo, né? E orgulhoso, não há oposição. Eficaz e eficiente, pelo contrário, há uma aproximação semântica, né? Habitual e inóspito. Inóspito é aquilo que não é hospitaleiro. Também não há oposição. Então, letra A. É uma questão de semântica. Vamos à próxima questão. A 9ª. Surpreendentemente, houve entrevistado que opiniou favoravelmente. Nesse segmento do texto, os termos verbo mais advérbio, então aqui eu tenho opinou favoravelmente, né, verbo e advérbio, poderiam ser substituídos por um só verbo, como concordou ou apoiou, reduzindo a extensão do texto. Então eu peguei 2 palavras e substituí por apenas uma. A frase abaixo em que essa mesma estratégia foi empregada de forma adequada. Bem, a única correta. Aí você tem a letra C como resposta. Distinguir claramente a causa do problema. Distinguir claramente, eu posso trocar por identificar. Eu identifiquei a causa do problema. Essa é a forma adequada, a forma correta. Nas demais eu tenho entregar-se totalmente ao estudo do problema. Voltar-se para... Não, aí seria dedicar-se, né? Ele se dedicou ao estudo do problema. Purificar integralmente a gasolina. Deturpar a gasolina. Não, não seria deturpar. Seria limpar a gasolina. Letra D. Providenciar urgentemente mudanças na lei. Você vai realizar mudanças. Não, você vai aprovar as mudanças. Primeiro você aprova as mudanças, para depois realizar alguma coisa. Letra E. Apagar totalmente um texto. Destruir o texto. Você pode ocultar do texto, né? Você está digitando, aí você apaga da tela. Você não destruiu, você ocultou, né? Então a letra C. Vamos à 10ª questão.
A USP acaba de divulgar estudo advertindo que a poluição em São Paulo mata o dobro do que o trânsito. Nesse trecho do texto, o segmento acaba de divulgar o estudo poderia ser substituído por um termo menos extenso, com a ajuda de um prefixo ou sufixo. Estudo recém-divulgado. A frase abaixo em que esse mesmo processo foi feito de forma inadequada. Bem, letra A, os estudos estão sendo lidos de novo. Sendo lidos de novo, eles foram relidos. A passeata carregava uma faixa contrária ao transporte público, ao antitransporte público, já que é contrário. Os automóveis foram valorizados acima do normal. Acima do normal, eles foram hipervalorizados. As autoridades precisam fazer análises de si mesmas, retroanálises, não, autoanálises, né? Então aqui não seria retro, seria autoanálises. O Congresso votou um projeto a favor de carros elétricos, ou seja, pró-carros elétricos. Então a única errada é a letra D. Próxima questão.